Houve uma época em que seus nomes brilhavam em todos os cartazes de cinema, em que aplausos caíam sobre eles como uma tempestade e câmeras seguiam cada um de seus movimentos. Mas a fama em Hollywood é como um fogo, brilhante, sedutor e impiedoso. Muitos que antes estavam no auge foram finalmente queimados pela mesma luz. Hoje, poucos se lembram daqueles rostos que outrora fizeram milhões sorrir. Alguns caíram por escândalos, outros desapareceram voluntariamente, cansados de um mundo que não conhece lugar para a fraqueza. 8 destinos, 8 histórias de brilho e abismo, de atores que tinham tudo e de repente não tinham mais nada. Seus nomes ainda estão em nossas memórias, mas suas vidas contam sobre um preço que a fama muitas vezes revela tarde demais. Charlie Sheen, o homem que viveu rápido demais. Houve uma época em que Charlie Sheen era o ator mais bem pago da televisão, o rei intocável de Two and a Half Men. Com seu carisma, sua ironia e um sorriso que fazia milhões rir, ele parecia invencível. Mas por trás do sucesso, fervilhava uma tempestade. Drogas, álcool e noites desenfreadas borravam a linha entre o personagem que ele interpretava e o homem que ele era. Quando a euforia terminou, nada restou além do caos. Em 2011, veio o colapso, surtos públicos, insultos contra produtores e, finalmente, a demissão. Hollywood se afastou. Então veio a confissão que mudou tudo. Sheen era HIV positivo. Um choque, não só para os fãs, mas também para uma indústria que vende o esquecimento mais rápido do que o perdão. Nos anos seguintes, ele lutou para ficar sóbrio, assumir responsabilidades, ser pai. Hoje, Charlie Sheen vive mais discretamente, longe do glamour, mais perto da verdade. Sua história é um espelho da lição mais cruel de Hollywood. Você pode possuir tudo, fama, dinheiro, poder, e ainda assim perder tudo se perder a si mesmo. Cameron Diaz, a mulher que teve a coragem de partir. Cameron Diaz foi o rosto de uma era, radiante, livre e cheia de vida. Em filmes como O Máscara, As Panteras e Quem Vai Ficar com Mary, ela incorporou o que Hollywood amava. Beleza com inteligência, força com leveza. Ela poderia ter tido tudo, mais papéis, mais dinheiro, mais fama. Mas ela escolheu o oposto. Em 2018, ela declarou que se retiraria da atuação. Nenhum escândalo, nenhuma briga, apenas uma decisão tranquila que chocou o mundo. Eu queria controlar minha própria vida, disse ela. Por trás dessa simples declaração, havia um cansaço profundo, do barulho, da pressão, do perfeccionismo eterno que Hollywood exige. Cameron encontrou sua felicidade em outro lugar. No casamento com o músico Benji Madden, no nascimento de sua filha, em livros sobre mindfulness e amor próprio. Ela até fundou sua própria marca de vinho, elegante e honesta, como ela mesma. Hoje, ela vive o que muitos sonham. Uma vida além dos palcos, realizada, tranquila e autêntica. Sua retirada não foi um fim, mas uma vitória. Porque às vezes, força não significa permanecer nos holofotes, mas deixá-los voluntariamente. Wesley Snipes, o herói que perdeu para a lei. Nos anos 1990, Wesley Snipes estava no auge de Hollywood. Ele era mais do que apenas uma estrela de ação. Ele era um símbolo. Com filmes como Blade, Passageiro 57 e New Jack City, ele trouxe estilo, artes marciais e atitude para a tela. Para milhões de fãs, ele era o herói invencível que combatia a escuridão com coragem. Mas o verdadeiro monstro não espreitava em seus filmes, e sim na realidade. Por anos, Snipes não pagou impostos, milhões que ele devia ao governo do Zefakion Sitio. Em 2008, o caso foi a tribunal. O homem que caçava vampiros de repente se viu sob a luz forte da acusação. 3 anos de prisão. A sentença foi dura, mas justa. Quando foi libertado em 2013, nada era como antes. Os grandes papéis haviam desaparecido, os estúdios hesitaram, o brilho havia desbotado. Ele tentou um retorno com Os Mercenários 3, mas a magia dos velhos tempos não voltou. A história de Snipes mostra que nem mesmo heróis estão acima da lei. A fama não protege da responsabilidade, e às vezes o adversário mais difícil não é um inimigo na tela, mas o próprio ego.
Felicity Huffman. A queda de uma mãe perfeita. Felicity Huffman era para muitos o rosto da mulher forte e moderna, honesta, vulnerável e carinhosa. Em Desperate Housewives, ela interpretava Lynette Scavo, a mãe sobrecarregada que fazia de tudo pela sua família. Milhões a amavam por essa autenticidade. No entanto, em 2019, essa imagem se desfez em segundos. A notícia a atingiu como um raio. Felicity Huffman fazia parte do maior escândalo de suborno em universidades na história do Sissac-Sirancua. Ela havia pago $15.000 para manipular os resultados dos exames da filha. O público reagiu com horror. Como ela, justamente ela, a voz moral da série, pôde agir assim? As câmeras a seguiram até o tribunal. Com voz trêmula, ela disse: "Eu estava assustada, burra e tão errada." A sentença: 14 dias de prisão, uma multa, serviço comunitário e uma reputação destruída. Mas ela enfrentou a vergonha. Após sua libertação, ela se retirou, dedicou-se à sua família, ao seu marido, o ator William H. Macy, e buscou lentamente o caminho de volta aos palcos. Hoje ela trabalha novamente, com cautela, modestamente. Sua história permanece como um aviso. Mesmo as melhores intenções podem levar à escuridão quando o medo abafa a consciência. Katherine Heigl. O preço da honestidade. Nos anos 2000, Katherine Heigl era uma das atrizes mais populares da televisão americana. Como Dra. Izzy Stevens em Grey's Anatomy, ela conquistou milhões de espectadores e até um Emmy. Hollywood estava a seus pés. Mas sua ascensão teve um fim abrupto, não por causa de um escândalo, mas por causa de uma frase. Em 2008, ela retirou sua indicação ao Emmy, declarando que não havia recebido material digno de um prêmio. O que era para ser uma crítica honesta foi interpretado como ingratidão, um tapa na cara dos roteiristas e produtores. Em uma indústria onde a lealdade é mais importante que a verdade, isso foi sua sentença de morte. Da noite para o dia, ela foi considerada difícil, não profissional. As ofertas de filmes cessaram, sua carreira estagnou. Heigl se retirou, casou-se, formou uma família em Utah e começou a respirar novamente, longe do mundo de glamour. Mais tarde, ela retornou em séries como Amigas para Sempre, mais madura e serena. Hoje, ela olha para trás sem amargura e diz: "Eu fui honesta, mas Hollywood não perdoa a honestidade." Sua história é um aviso silencioso. Em um mundo cheio de holofotes, uma única frase pode apagar a luz. Michael Richards. O palhaço que emudeceu. Nos anos 1990, Michael Richards era um fenômeno. Como Cosmo Kramer em Seinfeld, ele fazia milhões rirem, com seu cabelo selvagem, seu humor absurdo, sua energia inimitável. Ele era o tipo de comediante que o público amava porque não conhecia limites. Mas uma noite em 2006, ele cruzou o único limite que realmente existe: o da dignidade. Durante uma apresentação de stand-up no Laugh Factory, ele perdeu o controle, reagiu a interrupções com uma tirada cheia de insultos racistas. Um espectador filmou tudo. Horas depois, o vídeo estava em todo lugar. O homem que proporcionava a alegria tornou-se um símbolo de raiva. Richards pediu desculpas publicamente com voz trêmula. "Eu não sou racista, sinto muito profundamente, mas Hollywood não esquece e raramente perdoa." Ofertas de papéis cessaram, amigos se afastaram, e o riso que antes era sua arma tornou-se um fardo. Nos anos seguintes, Richards viveu recluso, escreveu suas memórias Entrances and Exits, uma confissão silenciosa de erros e perdas. Hoje, ele mal é visto. Seu destino lembra como um único momento pode ser suficiente para mudar uma vida inteira. Lisa Robin Kelly, o sorriso perdido de uma geração. No final dos anos 1990, Lisa Robin Kelly era a estrela brilhante de uma nova geração da televisão. Em That 70s Show, ela interpretava Lori Foreman, rebelde, charmosa, engraçada. O contraponto perfeito para os adolescentes inocentes da série. Seu sorriso era contagiante, seu talento inegável. Mas por trás das câmeras, outra história começou. Lisa lutava contra o álcool e as drogas, contra demônios internos que se tornaram mais altos do que qualquer aplauso.
A gerência do estúdio percebeu as mudanças, filmagens perdidas, ausências, agitação no set. Finalmente, ela foi substituída, silenciosamente e sem comentários. Depois disso, seguiram-se manchetes sobre prisões, processos judiciais, conflitos domésticos. Ela tentou se salvar, com desintoxicação, com esperança, com tentativas de retorno. Mas Hollywood é implacável com almas quebradas. Em 2013, em uma clínica de reabilitação, ela perdeu a batalha. Com apenas 43 anos, Lisa Robin Kelly morreu devido a uma mistura letal de drogas. Fãs em todo o mundo lamentaram a mulher que os havia feito rir. Sua morte tornou-se um símbolo para toda uma geração de jovens estrelas que não resistiram à pressão da fama. E seu sorriso, outrora seu maior presente, permanece hoje como um lembrete de quão tênue é realmente a linha entre o brilho e a escuridão. Hollywood é um mundo de glamour, ilusão e promessas. Mas atrás de cada tapete vermelho há uma sombra. As histórias dessas 8 estrelas falam de fama que aquece e queima ao mesmo tempo, de pessoas que tinham tudo e de repente não tinham mais nada. Alguns buscaram consolo nas drogas, outros encontraram paz no recolhimento. Alguns morreram sozinhos, esquecidos pelo mundo que um dia os celebrou. E, no entanto, algo deles permanece: um olhar, uma cena, um sorriso que perdura no tempo. Talvez essa seja a verdadeira imortalidade do cinema. Ele preserva aqueles que se perderam na vida. Quando as luzes se apagam e os créditos rolam, permanece a pergunta: qual é o verdadeiro preço da fama? Talvez apenas aquilo que todo ser humano busca: amor, perdão, um pouco de paz.